Se você tem fé, assista até o fim. Oração de unção para milagre e paz no seu coração. Você já orou e mesmo assim sentiu o coração inquieto? Já declarou fé, mas por dentro ainda havia medo? Talvez você esteja vivendo um daqueles momentos em que a fé existe, mas a paz não acompanha. Você acredita em Deus, mas as circunstâncias parecem maiores que suas forças. A mente insiste em lembrar o problema. O coração tenta confiar, mas oscila. Este vídeo é para você que tem fé, mas precisa de renovação. Em Hebreus 11:1 está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé não é negação da realidade, é confiança em meio à realidade, é permanecer firme quando os sentidos dizem o contrário. Jesus declarou em Marcos 5:36, não temas, crê somente. Essa palavra foi dita a alguém que acabara de receber uma notícia devastadora. Isso revela algo profundo. Fé não é ausência de crise, é decisão no meio da crise. Talvez hoje você precise de um milagre. Talvez precise de cura, resposta, restauração. Mas acima de tudo, você precisa de paz no coração. E Jesus prometeu em João 14:27, deixo-vos a minha paz vos dou. Não é a paz que depende das circunstâncias, é a paz que nasce da presença. Esta oração de unção não será apenas palavras repetidas, será um momento de alinhamento espiritual, um posicionamento de fé, um convite para que o Espírito Santo renove sua confiança e restaure sua serenidade interior. Em Tiago 5:15 está escrito que a oração da fé salvará o doente. Isso não fala apenas de enfermidade física, mas de um coração enfraquecido pela ansiedade, pelo medo, pela espera prolongada. Se você tem fé, permaneça até o fim, porque a fé não termina quando a oração começa. Ela se fortalece quando você decide confiar até o último momento. Hoje, você não apenas ouvirá uma oração, você participará de um encontro. E talvez o milagre que você espera comece pela paz que você receberá agora. Você tem fé, você acredita em Deus, você conhece as promessas, você já viu respostas no passado. Mas se for completamente honesto agora, seu coração ainda está inquieto, a mente não desacelera. A preocupação insiste em voltar. Você ora, declara confiança, mas poucos minutos depois, os pensamentos retomam o controle. E então surge um conflito silencioso. Se eu tenho fé, por que ainda sinto medo? Hebreus 11:1 afirma que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso significa que fé não é ausência de problema, não é negar a realidade, não é fingir que tudo está resolvido. Fé é escolher confiar mesmo quando os sentidos apontam na direção contrária. É uma decisão racional e espiritual ao mesmo tempo. Talvez você esteja vivendo um cenário que desafia sua estrutura interna, uma situação que exige resposta, um diagnóstico que assusta, uma decisão que pode mudar seu futuro. Você acredita que Deus pode agir, mas ainda assim sente o peso da responsabilidade, o medo do resultado, a ansiedade do desconhecido. Jesus disse em Marcos 5:36, quando comunicaram a Jairo que sua filha havia morrido, não temas, crê somente. Observe o contexto. A notícia era devastadora. A lógica humana dizia que não havia mais solução, e é exatamente nesse ponto que Cristo exige fé. Ele não disse que não haveria dor, ele disse que o medo não deveria governar. Existe uma diferença profunda entre sentir medo e ser governado pelo medo. A fé não impede que emoções apareçam, ela impede que as emoções determinem suas decisões. Você pode sentir a pressão, mas escolhe confiar. Pode sentir a insegurança, mas decide permanecer firme. João 14:27 revela outra dimensão essencial. Jesus diz, deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá.
Isso significa que a paz de Cristo não depende da resolução imediata da circunstância. O mundo oferece paz quando o problema desaparece. Jesus oferece paz enquanto o problema ainda está presente. Talvez você esteja buscando primeiro o milagre externo, a cura, a resposta, a mudança. Mas Deus pode querer começar pelo milagre interno, porque um coração em paz enxerga com clareza. Uma mente alinhada decide com sabedoria. Uma fé fortalecida atravessa processos sem se fragmentar. Existe um princípio racional aqui. Se sua estabilidade depende exclusivamente do resultado, você viverá em constante oscilação. Quando tudo estiver bem, você estará tranquilo. Quando algo ameaçar seu controle, a ansiedade retornará. Mas quando sua estabilidade está fundamentada na presença de Deus, as circunstâncias perdem poder sobre seu interior. O Espírito Santo atua exatamente nesse ponto. Ele não apenas promete solução futura, ele renova sua confiança agora. Ele testifica ao seu espírito que você é cuidado, que você é acompanhado, que você não caminha sozinho. Ele fortalece sua convicção quando a dúvida tenta se infiltrar. Talvez você esteja cansado de lutar contra pensamentos repetitivos, cansado de se sentir dividido entre fé e preocupação. Mas entenda algo importante: a existência da luta não invalida sua fé. A luta revela que você está escolhendo confiar apesar da pressão. No final deste vídeo, haverá uma oração profética de unção para milagre e paz no seu coração. Não será apenas uma sequência de palavras. Será um posicionamento espiritual consciente. Será o momento em que você decide que a fé não será apenas conceito, mas prática. Antes de orar, porém, você precisa aceitar uma verdade essencial. Fé verdadeira não elimina a crise. Ela sustenta você dentro da crise. Ela não nega a tempestade. Ela mantém você firme enquanto atravessa a tempestade. E se você permanecer até o fim, entenderá que o primeiro milagre que Deus quer realizar talvez não seja ao seu redor, mas dentro de você. Existe uma realidade que muitos cristãos não admitem. Fé e ansiedade podem coexistir por um tempo. Não porque a fé seja falsa, mas porque o coração humano é frágil. Você pode acreditar que Deus é poderoso e, ao mesmo tempo, sentir medo do que pode acontecer amanhã. Isso não significa que você deixou de crer. Significa que você está em processo. Em Marcos 9:24, um pai desesperado disse a Jesus: "Eu creio, ajuda a minha incredulidade." Essa frase é uma das mais honestas da Bíblia. Ele não negou sua fé, mas também não fingiu perfeição espiritual. Ele reconheceu que dentro dele havia confiança e, ao mesmo tempo, insegurança. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Você crê que Deus pode operar um milagre. Mas quando pensa nos detalhes, nos prazos, nas consequências, algo dentro de você oscila. E essa oscilação gera culpa. Você começa a se perguntar se sua fé é suficiente. Existe um princípio racional aqui. A fé não é um sentimento constante. É uma decisão repetida. Emoções variam. Convicções permanecem. Você pode sentir insegurança em determinados momentos, mas decide não abandonar sua confiança em Deus. O pai de Marcos 9 não foi rejeitado por sua sinceridade. Pelo contrário, Jesus respondeu ao seu clamor. Isso revela algo profundo. Deus trabalha com corações autênticos. Ele não exige performance espiritual. Ele responde à entrega sincera. Talvez você tenha tentado esconder suas dúvidas até de si mesmo, mas o Espírito Santo não trabalha com máscaras. Ele fortalece quando você admite sua fraqueza. Ele renova quando você reconhece sua limitação. A ansiedade muitas vezes surge porque você tenta prever todos os cenários. Você calcula possibilidades negativas. Você ensaia soluções antecipadamente. Mas fé não é prever o futuro. É confiar naquele que já está no futuro.
Quando você diz, Senhor, eu creio, mas fortalece minha fé, algo muda dentro de você. Você deixa de lutar sozinho contra seus pensamentos e passa a convidar Deus para o processo. Talvez o milagre que você espera esteja ligado à maturidade da sua fé. Não uma fé que nunca treme, mas uma fé que continua mesmo quando treme. Não uma fé que nunca sente medo, mas uma fé que escolhe confiar apesar do medo. Essa luta interna não é sinal de fracasso espiritual. É campo de crescimento. É nesse território que o Espírito Santo age com mais intensidade, ajustando convicções, fortalecendo esperança, trazendo equilíbrio. E há algo ainda mais profundo que você precisa entender. Antes que Jesus realizasse certos milagres externos, ele tratava o interior das pessoas envolvidas. Antes de Jesus ressuscitar a filha de Jairo, ele tratou o ambiente, tratou as vozes, tratou o medo. Em Marcos 5, quando chegam dizendo que a menina morreu, a primeira coisa que Cristo faz não é realizar o milagre. Ele fala ao coração do Pai, não temas, crê somente. Isso revela uma ordem espiritual. Primeiro, ele estabiliza o interior. Depois, manifesta o exterior. Talvez você esteja pedindo que Deus mude a situação, mas Ele está começando por você. Porque se o milagre vier antes do alinhamento interno, você pode continuar inseguro mesmo depois da resposta. Quantas pessoas recebem aquilo que pediram e ainda assim continuam inquietas? O problema não era apenas externo, era estrutural. Existe um princípio racional profundo aqui. Se sua mente está dominada pelo medo, mesmo a boa notícia pode ser recebida com desconfiança. Se seu coração não está em paz, até a solução pode parecer temporária. Por isso, Jesus fala primeiro ao interior. Ele interrompe as vozes negativas. Ele remove os que estavam chorando em desespero. Ele protege o ambiente emocional. Isso nos ensina algo essencial. Nem todas as vozes merecem acesso à sua fé. Talvez você esteja permitindo que pensamentos derrotistas permaneçam no seu ambiente interno. Comentários antigos, frases que marcaram você, cenários imaginados. Antes de operar o milagre externo, Deus pode estar removendo essas vozes. O Espírito Santo atua nesse nível profundo. Ele reorganiza suas convicções. Ele substitui pensamentos de derrota por promessas vivas. Ele lembra que o poder de Deus não diminui porque a notícia foi ruim. Talvez a notícia que você recebeu tenha abalado sua estrutura. Talvez você tenha sentido que tudo acabou. Mas assim como Jesus entrou naquele quarto e declarou vida onde havia morte, ele pode estar entrando agora na sua área mais fragilizada. O milagre começa quando o medo perde a autoridade. Quando você decide que não será governado pela última informação recebida, mas pela última palavra de Deus. Isso é fé madura. E quando essa mudança interior acontece, algo extraordinário começa a se formar. Porque a paz que Jesus oferece não depende da situação mudar imediatamente. A paz que Jesus oferece não é frágil, não é condicionada, não depende da ausência de problema. Em João 14:27, ele declara: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Essa frase carrega uma diferença essencial. Existe a paz do mundo e existe a paz de Cristo. A paz do mundo é circunstancial. Ela aparece quando tudo está sob controle, quando as contas estão pagas, quando o diagnóstico é favorável, quando as pessoas estão em harmonia. Mas basta uma variável sair do lugar para que essa paz desapareça. A paz de Cristo é diferente. Ela não nasce do controle humano, mas da confiança na soberania divina. Ela pode coexistir com desafios, pode permanecer mesmo quando ainda não há resposta. É uma estabilidade que não depende do cenário externo. Talvez você tenha condicionado sua tranquilidade à solução do problema.
Você pensa que só ficará em paz quando o milagre acontecer. Mas Jesus está oferecendo paz antes do milagre visível. Ele está oferecendo serenidade enquanto o processo ainda está em andamento. Existe um princípio racional aqui. Se sua paz depende exclusivamente do resultado, você viverá em constante tensão até que tudo esteja resolvido. Mas se sua paz depende da presença de Deus, você pode atravessar etapas difíceis com equilíbrio. A paz de Cristo não é passividade. É segurança interior. É saber que, mesmo que o caminho seja desafiador, você não está sozinho. É confiar que Deus não perdeu o controle. O Espírito Santo é o agente dessa paz dentro de você. Ele não apenas promete consolo futuro. Ele atua agora. Ele acalma pensamentos acelerados. Ele reorganiza emoções. Ele traz clareza onde havia confusão. Talvez você esteja buscando uma resposta específica, mas Deus esteja oferecendo algo maior. Uma mente estabilizada, um coração confiante, uma fé que não oscila com cada notícia. Quando essa paz se estabelece, você começa a enxergar a situação de forma diferente. O problema não desapareceu, mas perdeu o poder de dominar sua mente. E isso nos leva a entender que a principal batalha não está apenas fora, está na mente. A principal batalha não começa nas circunstâncias, começa na mente. É ali que os cenários são construídos, que as hipóteses são ampliadas, que os medos ganham força. Antes que qualquer situação externa se torne insuportável, ela já foi amplificada internamente. Em 2 Coríntios 10:5, Paulo ensina que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso revela que nem todo pensamento merece permanecer. Nem toda ideia que surge precisa ser aceita como verdade. A mente é um campo que precisa de vigilância. Talvez você esteja permitindo que pensamentos repetitivos se instalem. E quanto mais você os alimenta, mais reais eles parecem. A mente começa a construir histórias baseadas em possibilidades negativas, e o corpo reage como se tudo já estivesse acontecendo. Existe um princípio racional claro aqui. Pensamentos geram emoções. Emoções influenciam decisões. Se você não filtra o que pensa, suas escolhas serão influenciadas por cenários que talvez nunca se concretizem. Levar cativo não significa reprimir emoções. Significa submeter pensamentos à verdade maior. Quando surge a ideia de que tudo vai dar errado, você confronta com a promessa de que Deus é fiel. Quando aparece o medo de abandono, você lembra que Cristo prometeu presença constante. O Espírito Santo atua como guardião da sua mente. Ele traz à memória aquilo que fortalece. Ele interrompe ciclos mentais destrutivos. Ele direciona sua atenção para aquilo que edifica. Talvez o milagre que você espera precise começar nesse território, porque uma mente alinhada enxerga oportunidades onde antes via apenas ameaça. Um coração estabilizado reage com sabedoria em vez de impulso. Se você permitir que seus pensamentos sejam governados pelo medo, a ansiedade crescerá. Mas se permitir que sejam governados pela palavra, a fé se fortalecerá. A mente não pode ficar sem direção. Se você não assumir controle consciente com base na verdade, ela será conduzida pelo medo. E é exatamente nesse ponto que o Espírito Santo entra como renovador da sua confiança. O Espírito Santo não é apenas uma presença simbólica, ele é o renovador da confiança. Em Romanos 8,16 está escrito que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que ele atua na base da nossa identidade. Ele lembra quem você é quando as circunstâncias tentam redefinir você. Talvez a ansiedade esteja crescendo porque você está tentando sustentar tudo com sua própria força.
Quando você esquece sua posição espiritual, começa a agir como se estivesse sozinho. Mas o Espírito Santo confirma dentro de você que há cuidado, que há direção, que há propósito. Existe um princípio profundo aqui. Quando sua identidade está segura, sua fé se torna estável. Se você se vê apenas como alguém vulnerável às circunstâncias, o medo aumenta. Mas quando entende que é filho, acompanhado e guiado, sua estrutura muda. O Espírito Santo trabalha fortalecendo essa consciência. Ele não apenas consola em momentos difíceis, ele fortalece convicções. Ele alinha sua percepção com a verdade divina. Ele traz segurança interior que não depende de aprovação externa. Talvez você esteja esperando uma mudança externa para recuperar confiança. Mas Deus pode estar reconstruindo sua confiança antes da mudança. Porque se a confiança não for restaurada, você continuará inseguro mesmo após a resposta. O Espírito age de forma silenciosa, mas consistente. Ele traz paz onde havia inquietação. Ele traz clareza onde havia confusão. Ele lembra promessas quando a mente insiste em repetir problemas. Essa atuação não é emocionalismo, é fortalecimento interno. É estrutura sendo edificada. É fé amadurecendo. E mesmo assim, existe algo que desafia muitos corações: a espera. Porque a fé pode ser forte, mas a demora pode desgastar. A espera é um dos maiores testes da fé. Crer por alguns minutos é possível. Crer por alguns dias já exige disciplina. Mas quando o tempo se estende e a resposta não chega, o coração começa a sentir o desgaste. A mente questiona. A esperança oscila. Abraão recebeu uma promessa clara de Deus. Ele seria pai de uma grande nação. Mas entre a promessa e o cumprimento, houve anos de silêncio, de aparente demora, de circunstâncias contrárias. Romanos 4:20 declara que ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortalecido na fé. Isso não significa que Abraão nunca tenha sentido conflito interno. Significa que ele escolheu não permitir que o tempo anulasse a promessa. Existe uma diferença entre sentir o peso da espera e abandonar a confiança. Talvez você esteja exatamente nesse intervalo entre a promessa e a manifestação. Você já orou, já declarou fé, já entregou, mas o resultado ainda não se tornou visível. E o tempo começa a pressionar sua estrutura emocional. Existe um princípio racional importante aqui. Quando o tempo passa sem mudança aparente, a mente tenta concluir que nada está acontecendo. Mas a ausência de evidência visível não significa ausência de processo. Muitas transformações acontecem fora do seu campo de visão. A espera revela onde sua fé está fundamentada. Se está baseada apenas na rapidez da resposta, qualquer atraso gera instabilidade. Mas se está fundamentada no caráter de Deus, o tempo se torna parte do plano. O Espírito Santo fortalece você nesse intervalo. Ele sustenta sua convicção quando a ansiedade tenta crescer. Ele lembra que Deus não trabalha sob pressão humana. Ele atua no tempo exato. Talvez a espera esteja desenvolvendo em você algo maior do que a própria resposta. Paciência, maturidade, dependência mais profunda, confiança real. E enquanto você espera, existe uma ferramenta poderosa que mantém sua fé ativa e não passiva: a oração da fé. A oração da fé não é repetição automática de palavras, não é desabafo emocional descontrolado. É posicionamento consciente diante de Deus. Tiago 5,15 declara que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Observe que o texto não fala apenas de pedido, fala de fé ativa. Existe uma diferença entre orar por hábito e orar com convicção. A oração da fé nasce de um coração alinhado. Não é tentativa de convencer Deus, é confiança no caráter dele. Você não ora para informar a Deus sobre sua situação, ora para reafirmar sua dependência.
Talvez você esteja orando, mas ainda mantendo o controle interno da situação. Você fala com Deus, mas continua tentando resolver tudo sozinho. A oração da fé exige entrega real. Ela exige que você solte a ansiedade e confie no agir divino. Existe um princípio racional aqui. Se você ora, mas mantém o peso sobre seus próprios ombros, sua mente continua sobrecarregada. Mas quando ora e entrega, há uma redistribuição de responsabilidade. Você faz o que está ao seu alcance e confia no que está além dele. A oração ativa sua consciência espiritual. Ela reorganiza prioridades, ela alinha emoções, ela fortalece sua estrutura interna. Não é fuga da realidade, é enfrentamento com apoio divino. O Espírito Santo intercede quando suas palavras são insuficientes. Ele traduz sentimentos que você não consegue expressar. Ele fortalece sua convicção quando a dúvida tenta enfraquecer. Talvez você precise transformar sua oração de pedido desesperado em declaração confiante. Não porque o problema já mudou, mas porque sua fé está sendo renovada. E há um símbolo profundo nas Escrituras que representa restauração emocional e espiritual. A unção. No Salmo 23:5, Davi declara: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A unção, na tradição bíblica, não era apenas um ritual simbólico. Ela representava separação, cuidado, fortalecimento e restauração. O óleo era aplicado para refrescar, proteger e preparar para novos ciclos. Talvez você esteja precisando exatamente disso. Refrigério, a mente cansada, o coração pressionado, a fé desgastada pelo excesso de pensamentos e pela espera prolongada. A unção não é apenas para momentos de celebração, é para tempos de recuperação. Existe um princípio espiritual profundo aqui. A cabeça ungida simboliza mente protegida, pensamentos alinhados, emoções estabilizadas. Quando Davi fala de óleo sobre a cabeça, ele está falando de restauração interior em meio à adversidade. Talvez você tenha buscado força para continuar, mas não tenha percebido que precisa primeiro de renovação. O Espírito Santo atua como esse óleo espiritual. Ele refrigera áreas sobrecarregadas. Ele suaviza tensões internas. Ele fortalece o que estava enfraquecido. Do ponto de vista racional, uma mente exausta toma decisões precipitadas. Um coração pressionado reage de forma impulsiva. A unção simboliza reorganização interior antes da próxima etapa. Talvez o milagre que você espera esteja conectado a essa restauração interna, porque quando sua mente é renovada, você enxerga possibilidades que antes não via. Quando seu coração é fortalecido, você suporta processos sem se quebrar. A unção não elimina desafios automaticamente, mas fortalece você para atravessá-los com equilíbrio. Ela não substitui a fé, ela renova a fé. E quando o coração começa a ser restaurado, ele aprende algo essencial: descansar. Descansar é um dos atos mais difíceis para quem tem fé ativa. Porque muitas vezes você confunde descanso com passividade. Você acredita que, se parar de se preocupar, estará sendo irresponsável. Mas o Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar e confiar são movimentos conscientes, não omissão. Talvez você esteja tentando controlar todos os detalhes, pensando em todas as possibilidades, planejando todas as respostas. Mas quanto mais tenta controlar, mais a ansiedade cresce. O descanso espiritual não significa abandonar responsabilidade. Significa reconhecer limites. Existe um princípio racional claro aqui. Você só pode agir sobre aquilo que está ao seu alcance. Tudo o que ultrapassa seu controle gera tensão desnecessária quando você insiste em segurá-lo. O descanso começa quando você aceita essa verdade. Descansar é posicionamento.
É dizer internamente: eu fiz o que podia, agora confio no que Deus fará. É permitir que a mente desacelere sem culpa. É dar espaço para que a fé atue além da lógica imediata. O Espírito Santo auxilia nesse processo. Ele acalma o impulso constante de antecipar cenários. Ele lembra que Deus continua trabalhando mesmo quando você não está pensando no problema. Ele reforça que sua identidade não depende da capacidade de prever tudo. Talvez você esteja cansado não apenas da situação, mas da tentativa contínua de controlá-la mentalmente. O descanso é libertador porque rompe esse ciclo. Ele não elimina o desafio, mas elimina o peso excessivo. Quando você aprende a descansar, sua fé se torna mais madura. Ela deixa de ser ansiosa e passa a ser estável. Ela não exige resultados imediatos para se manter firme. E quando o coração aprende a descansar, ele está preparado para ouvir algo poderoso. Porque houve um momento em que Jesus falou diretamente à tempestade. Em Marcos 4:39, Jesus se levanta no meio da tempestade e diz ao vento: acalma-te, emudece. E imediatamente houve grande bonança. Mas antes de repreender o vento, ele estava dormindo no barco. Isso revela algo profundo. Enquanto os discípulos estavam em pânico, Jesus permanecia em descanso. Talvez você esteja dentro de uma tempestade emocional. Não necessariamente uma crise visível para todos, mas uma agitação interna. Pensamentos desordenados, medos que aumentam à noite, sensação de perda de controle. E você pergunta: onde está Deus nesse momento? A presença de Cristo no barco não impediu a tempestade de começar, mas garantiu que ela não teria a última palavra. O fato de Jesus estar dormindo não significava indiferença, significava confiança absoluta no propósito. Existe um princípio racional aqui. Quando você interpreta a ausência de ação imediata como abandono, o medo cresce. Mas quando entende que a presença é mais importante que a circunstância, sua perspectiva muda. Jesus não apenas acalmou o vento externo. Ele confrontou o medo interno dos discípulos. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Isso mostra que a tempestade maior estava dentro deles. Talvez a situação ao seu redor ainda esteja agitada, mas Cristo pode estar falando agora ao seu coração. Acalma-te. Ele tem autoridade sobre o vento exterior e sobre a ansiedade interior. O Espírito Santo aplica essa palavra no seu íntimo. Ele silencia pensamentos exagerados. Ele interrompe ciclos de preocupação. Ele estabelece uma paz que não depende da calmaria externa. Quando Jesus fala, o caos perde força, não porque o problema desapareça instantaneamente, mas porque a autoridade dele é superior à ameaça. E isso nos leva a entender que muitos milagres não acontecem de uma vez, mas através de perseverança contínua. Em Lucas 18, Jesus conta a parábola da viúva persistente. Uma mulher sem influência, sem poder, sem recursos, mas com determinação. Ela insistia diante do juiz até que sua causa fosse atendida. Cristo usa essa história para ensinar sobre perseverança na oração. Talvez você tenha orado uma vez e esperado resposta imediata, orado 2 vezes e começado a duvidar, orado 3 vezes e pensado em desistir. A perseverança não é repetição vazia, é confiança sustentada no tempo. Existe um princípio espiritual e racional aqui. Quando você insiste com convicção, sua fé amadurece. A repetição consciente fortalece sua própria estrutura interna. Você reafirma para si mesmo que acredita no agir de Deus. A viúva não desistiu porque o juiz demorou. Ela entendeu que a persistência fazia parte do processo. Jesus conclui dizendo que Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Talvez sua oração ainda não tenha sido respondida da forma que você esperava,
mas a perseverança está formando algo dentro de você. Está fortalecendo convicções. Está ampliando sua dependência de Deus. O Espírito Santo sustenta essa constância. Ele encoraja quando a vontade de parar surge. Ele lembra promessas quando a esperança parece enfraquecer. Perseverar não significa ansiedade constante. Significa manter o coração firme, continuar confiando, continuar entregando, continuar declarando fé. E para que sua perseverança não seja contaminada por influências negativas, é necessário proteger sua fé nos dias difíceis. Proteger sua fé nos dias difíceis é um ato de responsabilidade espiritual. Nem todo ambiente fortalece, nem toda conversa edifica, nem toda informação acrescenta paz. Se você não vigiar o que permite entrar na sua mente, sua fé pode ser enfraquecida sem que perceba. Talvez você esteja se alimentando mais de notícias alarmantes do que da palavra. Talvez esteja ouvindo opiniões negativas constantemente. Talvez esteja cercado de pessoas que reforçam medo em vez de esperança. Isso influencia diretamente sua estrutura interna. Existe um princípio racional claro. Aquilo que você consome molda sua percepção. Se sua mente recebe apenas estímulos de ameaça, ela reagirá com ansiedade. Se recebe verdade e promessa, ela se estabiliza. Proteger a fé não é isolar-se do mundo. É filtrar o que ganha autoridade sobre seus pensamentos. É escolher conscientemente quais vozes terão influência. O Espírito Santo atua como conselheiro interno. Ele alerta quando algo começa a enfraquecer sua convicção. Ele direciona você de volta à palavra. Ele fortalece sua mente quando ela começa a se dispersar. Talvez você precise reduzir certos estímulos e aumentar sua exposição à verdade bíblica. Ler novamente as promessas, repetir declarações de confiança, escolher conversas que edificam. A fé cresce quando é alimentada e enfraquece quando é negligenciada. Isso não é misticismo, é princípio. Quando você protege sua fé, cria um ambiente interno favorável para o milagre. Porque fé madura não depende de estímulos externos positivos. Ela se mantém firme mesmo em ambiente adverso. E quando você toma essa decisão consciente, algo poderoso acontece. Sua fé deixa de ser apenas sentimento e se torna declaração. Existe um momento em que a fé precisa sair do campo do pensamento e se tornar declaração consciente. Enquanto a fé permanece apenas como sentimento interno, ela oscila. Mas quando se transforma em decisão verbalizada, ela ganha estrutura. A Bíblia mostra repetidamente o poder da declaração alinhada com a verdade, não como fórmula mágica, mas como posicionamento espiritual. Quando você declara confiança, está reafirmando para sua própria mente qual é sua escolha. Talvez você esteja esperando sentir segurança total para então confiar, mas a ordem é inversa. Você escolhe confiar e então a segurança começa a crescer. A decisão precede o sentimento. Existe um princípio racional aqui. O que você afirma repetidamente molda sua percepção. Se você diz constantemente que está inseguro, sua mente se ajusta a essa narrativa. Mas se declara conscientemente que confia em Deus, sua estrutura interna começa a se reorganizar. Talvez hoje você precise declarar: eu escolho confiar. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque decidiu que sua fé não será refém da circunstância. O Espírito Santo fortalece essa declaração. Ele não impõe palavras, ele confirma convicções. Quando você afirma confiança, ele sustenta essa escolha dentro de você. Essa declaração não ignora o desafio. Ela redefine quem tem autoridade sobre ele. Você não está declarando controle próprio. Está declarando dependência consciente. E antes de entrarmos na oração de unção, é necessário um momento de preparação interior. Porque a oração será mais do que palavras, será entrega real.
Antes da oração de unção, é necessário desacelerar por dentro. Não é apenas ouvir palavras e repetir frases, é alinhar mente, emoção e decisão. Se sua mente ainda está agitada, a oração se torna superficial. Se seu coração ainda está dividido, a entrega não é completa. Respire profundamente agora. Perceba seus pensamentos. Existe algo específico que está ocupando espaço excessivo? Uma preocupação recorrente? Um medo que insiste em retornar? Identifique isso com clareza. Existe um princípio espiritual e racional aqui. Aquilo que você não reconhece, você não entrega. Se você não nomeia a ansiedade, ela permanece vaga e dominante. Quando você reconhece, você pode entregar. Talvez você esteja carregando algo há dias ou semanas, tentando resolver mentalmente, tentando prever desfechos. Mas agora é o momento de soltar conscientemente. Diga internamente: Senhor, eu entrego essa preocupação específica, eu entrego essa decisão, eu entrego esse medo, não como palavra automática, mas como decisão real. O Espírito Santo age nesse instante, ele suaviza tensões, ele reorganiza emoções, ele prepara seu interior para receber paz verdadeira. Esse momento de silêncio não é vazio, é ajuste interno. É preparação para que a oração não seja apenas som, mas transformação. Porque a unção que será declarada agora não é simbólica apenas. Ela representa renovação, fortalecimento e paz que excede entendimento. Prepare seu coração, porque vamos entrar na oração profética para milagre e paz. Senhor Jesus, Tu disseste para não temermos, mas crermos somente. Hoje eu me coloco diante de Ti com sinceridade. Eu tenho fé, mas reconheço que meu coração esteve inquieto. Minha mente se agitou, meus pensamentos oscilaram. Ainda assim, eu escolho confiar. Conforme Hebreus declara que a fé é a certeza do que se espera, eu afirmo agora que minha confiança não está baseada no que vejo, mas no Teu caráter. Tu és fiel, Tu és constante, Tu não mudas conforme as circunstâncias. Pai, assim como prometeste em João 14:27, libera agora Tua paz sobre meu coração. Não a paz que depende da solução imediata, mas a paz que nasce da Tua presença. Acalma minha mente, silencia pensamentos excessivos, reorganiza emoções desordenadas. Espírito Santo, unge minha mente. Assim como o Salmo declara que o Senhor unge a cabeça com óleo, eu peço renovação interior. Remove o peso da ansiedade, fortalece minha estrutura emocional, restaura minha confiança. Se houver medo escondido, confronta agora com Tua verdade. Se houver insegurança, substitui por convicção. Se houver dúvida, fortalece minha fé. Conforme Tiago 5,15 afirma que a oração da fé traz restauração, eu oro com confiança consciente. Eu entrego minha preocupação, eu entrego meu pedido, eu entrego minha expectativa. Jesus, assim como acalmaste a tempestade, fala agora ao meu interior. Acalma-te, que haja paz onde havia turbulência, que haja descanso onde havia tensão. Eu recebo Tua unção, eu recebo Tua paz, eu recebo Tua direção. Se o milagre externo precisar acontecer, que aconteça no tempo perfeito, mas que o milagre interno já se manifeste agora. Eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho permanecer firme. Permaneça alguns instantes em silêncio depois dessa oração. Não se levante apressado. Não volte imediatamente aos pensamentos que estavam dominando sua mente. Algo foi ajustado agora. E quando Deus ajusta o interior, é preciso aprender a preservar essa paz. Talvez o problema ainda exista. Talvez a resposta ainda não tenha chegado. Mas perceba uma diferença sutil. A pressão diminuiu. A mente desacelerou. O coração está mais estável.
Esse é o primeiro sinal de que o milagre começou dentro de você. A fé que você declarou agora precisa ser mantida diariamente, não como esforço pesado, mas como escolha consciente. Quando o medo tentar retornar, lembre-se da decisão que tomou. Quando a ansiedade quiser ocupar espaço novamente, recorde a paz que recebeu. Existe um princípio constante, pois não é ausência de desafio, é presença de Deus no desafio. E quando essa presença é reconhecida, a inquietação perde força. O Espírito Santo continuará trabalhando. Ele lembrará promessas. Ele fortalecerá convicções. Ele conduzirá suas decisões com clareza. Talvez você tenha iniciado este momento buscando um milagre externo, e ele pode acontecer. Mas o maior milagre já começou. Sua fé foi fortalecida e sua paz restaurada. Continue escolhendo confiar. Continue entregando diariamente. Continue alimentando sua fé. E sempre que sentir que precisa renovar essa confiança, volte a este momento. Porque a paz que Deus libera não é passageira. Ela pode se tornar constante. Confie, descanse, caminhe com serenidade. O Deus que começou a obra é fiel para completá-la.